A passagem de hoje é João capítulo 10, versículos 10 a 11. Vamos ler juntos. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Amém. Vamos cumprimentar-nos assim. Deus sempre caminha conosco. Creio que esse mesmo Deus está aqui conosco, neste lugar e neste momento. No primeiro dia do nosso retiro de fé, sob o tema Vida e Vivificação, vamos compartilhar juntos a graça de Deus. Por favor, podem projetar o PPT. Para este primeiro dia, escolhi o título Vida e Vivificação. Na verdade, ao iniciar o 5º período do meu ministério, Deus me deu 3 palavras um tanto inesperadas: abraço, sonho e vida. Anteriormente, havíamos encerrado o 4º período do ministério com o slogan Love God, Love People, algo que parecia um pouco mais sofisticado e impressionante. Ao me preparar para o 5º período, a primeira palavra que Deus me deu foi abraço. Ele me inspirou com os pensamentos: e se pudéssemos simplesmente abraçar tudo? E se crescêssemos juntos enquanto nos abraçamos? A última palavra, vida, foi a que recebi por último em oração. Na verdade, eu poderia falar longamente sobre a vida. Mas, mesmo que eu discurse muito bem sobre a vida aqui, explique, ensine e pregue a palavra com excelência, pode ser que não haja uma mudança grande e significativa em nossas vidas. Porque a vida é algo que se modela, se aprimora e se constrói através do tempo compartilhado com alguém, no mesmo espaço, respirando o mesmo ar. É por isso que continuo a pensar que ensinar sobre a vida é algo muito difícil, talvez até um contrassenso. Porque Jesus também agiu assim. Jesus não veio apenas para dizer: vocês devem viver assim ou assado, e ir embora. Ele comeu, dormiu, andou e conversou com seus discípulos por pelo menos 3 anos. Caminhou pela praia com Pedro, compartilhando histórias. Preparou uma fogueira para criar um ambiente acolhedor, e enquanto transmitia seus ensinamentos, perguntava: eu penso assim? E você? Ele nos ensinou sobre a vida mostrando como ele mesmo vivia de acordo com suas palavras. Eu também, como pastor titular, sinto o enorme peso que vem desta única palavra, vida. Será que consigo exercer tal influência? Será que consigo manifestar a influência da vida? Mesmo que eu não explique cada decisão que tomo, será que os membros da igreja terão um coração que diz: se esta é a decisão do pastor, então podemos confiar e seguir? Se eu conseguir isso quando me aposentar, daqui a 20 anos, então poderei me apresentar diante de Deus sem vergonha. Essa palavra era vida. E ela veio a mim com mais peso do que abraço ou sonho. É por isso que, ao me preparar para o abraço, dormi apenas uma noite na igreja. Agora, ao me preparar para a vida, dormi na igreja na sexta-feira passada. Dormi ontem e estou pensando em dormir aqui por 3 noites seguidas. No retiro do 2º semestre do ano passado, exploramos o abraço com 5 palavras-chave. O abraço é o colo de Deus Pai. É o lugar onde permanecemos agora e para onde, mesmo que nos sintamos distantes, um dia retornaremos. Não é um lugar que nos aceita por meio de um teste, mas um lugar que nos acolhe incondicionalmente, mesmo sem mérito, como fez com o filho pródigo, que desperdiçou toda a sua fortuna e cometeu todo tipo de erro. Sem perguntar, por que você fez isso? O pai simplesmente o abraça e o acolhe. Esse é o abraço do nosso Senhor. Oro para que nossos cultos e reuniões de célula se tornem encontros assim. Sonho contém o desejo de que cresçamos. Muitas vezes tropeçamos onde sempre tropeçamos. Muitas vezes parece que nossa fé regride por causa daquele obstáculo, ou que ela estagna naquele ponto. Sonho é o tema e o tempo para superarmos esse ponto com fé e crescermos, seja em finanças, caráter ou no uso do tempo. É um tempo para nos lançarmos pelo Senhor,
superando e crescendo. A navegação da fé, que originalmente deveria ter sido concluída no primeiro semestre e agora está sendo preparada como um aplicativo, é a história que representa o sonho em nossa igreja. Que todos os nossos membros possam crescer, sendo hoje melhores do que ontem e amanhã melhores do que hoje. Eu os abençoo em nome do Senhor. Finalmente, esta vida. A vida que produz o fruto do Espírito não é tanto o resultado de um ministério específico, mas o resultado do meu caráter. Não é algo que acontece dentro da igreja, mas algo que acontece no campo de batalha da vida, onde lutamos ferozmente. Assim, em casa, pergunto-me: estou vivendo como um cristão? Na escola, estou vivendo sem envergonhar o anel de prata que recebi no meu batismo como uma pessoa batizada? No trabalho, estou vivendo de forma digna do meu cargo, da minha célula, da minha equipe de ministério e como membro da coinonia, a comunidade da igreja? O desejo de que, ao nos avaliarmos dia após dia, nossa vida se torne um lugar de graça e influência como filhos da luz está contido nesta única palavra: vida. Na verdade, como já expliquei, quando os crentes caem, quando são tentados, raramente é porque não entendem uma passagem da Bíblia ou porque discordam de uma doutrina. Muitas vezes, somos tentados quando alguma área de nossa vida desmorona. Quando surgem problemas com os filhos, com o cônjuge ou no trabalho. Nossos jovens, depois de conseguirem o emprego que tanto esperavam e pelo qual oraram, por vezes, sentem uma vontade imensa de pedir demissão, mesmo sendo o trabalho que tanto desejavam. Certa vez, ouvi este comentário: em qualquer local de trabalho, existem dois tipos de pessoas: aquelas que não veem a hora de ir para casa e aquelas que gostam de estar ali. Mesmo sendo o emprego que tanto queríamos, por que desejamos pedir demissão logo depois de começar? Não seria porque o chamado e a palavra que Deus me deu não estão firmemente estabelecidos naquele local de trabalho? Aprendi muito da palavra de Deus, mas, ao tentar aplicá-la, percebo que talvez nunca tenha aprendido como viver como cristão no ambiente de trabalho. Isso me fez pensar. Por isso, em nossa igreja, concentrei nesta única palavra: vida. O desejo de que vivamos como seguidores de Jesus, como discípulos do Senhor, em casa, na escola e no trabalho. Enquanto vivemos nossa fé juntos, que nosso dia a dia se torne um lugar como a igreja. Eu os abençoo em nome do Senhor. Agora, entrando de fato na palavra, o ponto é este: falar sobre a vida é como falar sobre espiritualidade. O que sempre defendo sobre a vida pode ser resumido nesta frase: quando pensamos em espiritualidade, geralmente nos vem à mente duas imagens. Uma é o fervor, como o de um centro de oração, e a outra é um mosteiro. Pensamos em um lugar separado do mundo, distinto do secular, onde se buscam apenas as coisas santas. As pessoas associam espiritualidade ao fervor de um centro de oração ou ao recolhimento de um mosteiro. Mas, na verdade, ao falar de espiritualidade, não devemos pensar apenas nesses lugares. A palavra espiritualidade pode ser compreendida por esta frase. Vamos ler juntos? É uma nova maneira de ver a si mesmo, o mundo e o próximo, dentro de um relacionamento de amor com Deus. Amém. Muitas vezes, pensamos que, para desenvolver a espiritualidade, devemos nos afastar do mundo. Mas não é assim. Muitas vezes, pensamos que uma pessoa espiritual é alguém que deve se esforçar, lutar e realizar grandes feitos. Mas também não é assim. A espiritualidade é, em primeiro lugar, relacionamento. Não se trata de algum esforço ou fenômeno aparente, mas de que tipo de relacionamento você está construindo com Deus. Você teve um relacionamento íntimo com Deus ontem e hoje? Às vezes, quando discípulo alguém, pergunto: quão íntimo você foi de Deus na semana passada? A maioria fica perplexa. O que é intimidade?
O que significa ser íntimo de Deus? Ir à oração da madrugada é ser íntimo? A ideia de intimidade é algo que todos nós compreendemos. É poder falar sobre qualquer coisa, como com um amigo. É poder dizer: Deus, estou com fome. Como eu disse uma vez, quando estudava no exterior: Deus, quero comer jajangmyeon. E ele me deu jajangmyeon. Um relacionamento íntimo não seria aquele em que podemos falar confortavelmente sobre as coisas mais triviais do nosso coração e também sobre as coisas tão grandes que nos sobrecarregam. Espiritualidade é relacionamento. Relacionamento com Deus e relacionamento com o próximo. Em segundo lugar, é uma perspectiva transformada. Não é deixar o mundo, mas a perspectiva com que se olha para o mundo muda. Como enfatizarei mais tarde, quando as pessoas recebem a graça, elas frequentemente abandonam seus empregos e dizem que vão para o seminário. Quando recebem a graça, dizem que vão se tornar missionários. Se todos que recebem a graça forem para o seminário e se tornarem missionários, quem cuidará da igreja local? O chamado que Deus nos dá não se resume a isso, embora também possa incluir isso. Mas não precisa ser apenas dessa forma. Neste mundo, no local de trabalho onde vivo intensamente, quando lido com minha filha que entra no quarto batendo a porta, enquanto controlo meu coração que ferve como uma chaleira, ser capaz de perguntar gentilmente, com a voz de um irmão da igreja: o que foi? Coisas assim. Não estou dizendo que é exatamente assim em minha casa. Minhas filhas mais velhas devem estar aqui, então não estou afirmando que seja perfeito. Em nossa casa, ainda ocorrem batalhas, e em nosso trabalho, sempre nos sentimos frustrados. E quando pensamos: como posso sobreviver aqui? A espiritualidade não é mudar de emprego ou fugir de casa, mas sim mudar a perspectiva com que se olha para o trabalho e para os filhos. Se Deus os visse, com que coração ele os veria? Se nosso Senhor, naquela cruz, olhasse para meus colegas de trabalho, para o chefe que me atormentou hoje sem motivo, com que olhos ele olharia? O que ele diria? Não teria dito: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Meu chefe não sabe o que faz? Pensar assim e ter compaixão. Essa perspectiva transformada é a espiritualidade. Não é deixar o lugar, mas a minha perspectiva mudar. Ou seja, não é o ambiente que muda, sou eu que mudo. A espiritualidade é assim. E é prática. O que posso fazer? Em pequena escala, o que posso fazer por aquele colega júnior frustrante, por aquele chefe difícil? Como posso surpreendê-lo com o amor de Cristo? Devo simplesmente abraçá-lo? Ou talvez, beijá-lo? Enquanto imagino coisas assim, tento resolver este problema com os métodos de um filho de Deus. Mesmo que não funcione bem, mesmo que não surta o efeito desejado, é a decisão de dizer: ainda assim vou usar este método, e viver assim. Portanto, não é apenas uma emoção que ferve, não é apenas uma experiência mística, mas, no campo de batalha espiritual de nossas vidas, é o ato de dar um passo prático, oferecer uma xícara de café com uma palavra calorosa ou escrever um bilhete com a reflexão do meu devocional de hoje, e entregá-lo, compartilhando a palavra e orando. Isso é espiritualidade. A espiritualidade é algo que acontece concretamente em nossa vida. Portanto, a espiritualidade correta deve ocorrer na vida prática. A espiritualidade deve surgir em nosso cotidiano comum, que se repete como um hamster em sua roda, seguindo o mesmo caminho de ontem, comendo a mesma comida de ontem. É experimentar o reino de Deus, o governo de Deus, o domínio de Deus, de forma eletrizante ali. Isso é espiritualidade. A espiritualidade é descoberta na sopa de missô que comemos hoje. Não é algo experimentado em um restaurante chique, em um buffet de centenas de reais, mas a espiritualidade correta é experimentar e sentir a graça de Deus, o domínio de Deus, a presença de Deus conosco enquanto comemos uma colher de arroz com kimchi hoje. Com essa perspectiva, vamos transformar nossas vidas.
sob o tema de hoje: quando a vida se torna um lugar de vivificação. Com essa direção em mente, vamos examinar a palavra. O que é a vida? O dicionário Naver diz: o ato de viver ou estar vivo, e também fôlego ou sopro de vida. Um dicionário mais complexo define como o fenômeno de existir desde o nascimento até a morte, e uma característica inerente aos organismos e um objeto de pensamento filosófico. Dizem que a vida é assim, mas a vida como geralmente a concebemos é: agora estou vivo, tenho vida, e um dia a morte virá. A maioria de nós pensa na relação entre vida e morte desta forma: estou vivo agora, e um dia um tempo ou uma dimensão chamada morte começará. Quando este tempo chamado vida termina, o tempo chamado morte chega. Aqui, há uma questão a ser considerada. Existe apenas vida aqui e apenas morte lá? Devemos necessariamente entender a vida e a morte desta maneira? Essa é a primeira pergunta. Anteriormente, ao falar sobre a história de Guansik, mencionei uma citação daquele livro. As mergulhadoras de Jeju, enquanto faziam seu trabalho difícil e árduo para sustentar suas famílias, diziam: Salam Simin da Salaginda, que significa: se você viver, tudo se resolve. Essa frase tocou muito meu coração. Haverá dificuldades, mas se você continuar vivendo, tudo passará. Essas mergulhadoras são mulheres que sustentam a respiração de suas famílias prendendo a sua própria. A maneira contraditória como elas vivem é esta: para viver, uma pessoa precisa respirar. Mas existe uma profissão em que não se deve respirar: a das mergulhadoras. Elas prendem a respiração e, a cada vez que entram no mar, experimentam a morte de forma brutal, pensando: estou entrando agora, mas posso não sair com esta mesma aparência saudável. Em meio ao medo, elas suportam e não se recusam a fazer esse trabalho para salvar suas famílias. As mergulhadoras dizem que há um ritmo na respiração: uma para entrar, uma para pegar algo e uma para sair. Se esse ritmo for quebrado, até a mergulhadora mais experiente pode ter problemas no mar. Ou seja, ela entra calculando quanto tempo pode prender a respiração e deve subir enquanto ainda tem fôlego. Se o tempo de subida for encurtado, ela pode enfrentar dificuldades. Assim, a profissão de mergulhadora era a de prender a respiração brutalmente para que suas famílias pudessem respirar. De certa forma, nossa vida não parece tão diferente, pois a vida e a morte não são separadas. Às vezes, em nossas vidas, sentimos que a morte está misturada. Um filósofo expressou isso de forma muito sofisticada. Jacques Derrida disse: a vida é sobrevivência. Leben ist Überleben. Quando vi essa frase pela primeira vez, pensei: o quê? A vida que Derrida entende é assim: toda vida só é possível em relação à morte. Ele diz: estar vivo é ter sobrevivido. Pensamos que a vida é algo que desfrutamos aqui e agora, e que um dia, quando envelhecermos ou ficarmos doentes, chegará o tempo da morte. Mas Derrida entende de forma diferente. Ele diz que sempre estivemos lutando contra a morte. O fato de termos superado vários perigos de morte e podermos adorar aqui com saúde hoje é porque sobrevivemos. Podemos não saber ou podemos não ter sentido, mas talvez tenhamos superado crises de morte causadas por vírus. Hoje em dia, até estradas que percorríamos bem podem desabar, e pontes que pareciam firmes podem desmoronar, causando acidentes repentinos. Talvez tenhamos sobrevivido ao dia de hoje evitando tais perigos, e por isso estamos aqui, adorando. Esse pensamento dominou a mente das pessoas após eventos como o coronavírus e as grandes guerras que Derrida vivenciou. Nós sobrevivemos. E hoje, vencemos a intensa batalha entre a vida e a morte, e estamos aqui. Desculpem-me pela conversa um tanto difícil. A vida e a morte não são algo que começa após um certo ponto, mas nosso cotidiano é algo em que sempre convivemos com a morte e lutamos contra ela. Então,
O que a Bíblia diz? Apocalipse 3, versículo 1, diz o seguinte: Vamos ler juntos. E ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: Isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives, e estás morto. Amém. Não é que se você está vivo, está vivo, e se está morto, está morto. A Bíblia diz que há casos em que, embora se tenha nome de vivo, se é considerado morto. Todos nós dizemos que estamos vivos, e qualquer um pode afirmar: eu respiro, meu coração está batendo. Mas Deus pode dizer não. E esse é o ensinamento da Bíblia. A vida e a morte podem estar entrelaçadas. Tens nome de que vives, mas estás morto. A Bíblia pode dar um veredito completamente diferente do nosso pensamento, completamente diferente do que os membros da igreja de Sardes pensavam. Espero que nesta noite vocês recebam isso com seriedade. Embora eu pense, estou vivo, Deus pode julgar, você está morto. Espero que, com essa realidade, possamos refletir sobre nossas vidas com seriedade nesta noite. A vida pode estar entrelaçada com a morte. Nossa vida hoje também pode ter sido uma vida emaranhada com a morte. Esse é o ensinamento da Bíblia. Não é que encontraremos a morte em um futuro distante. Embora nos consideremos vivos e sejamos chamados de vivos, Deus pode dizer, pode não ser bem assim. Devemos nos lembrar disso com seriedade. Então, o que devemos fazer? O versículo 2 diz o seguinte: Vamos ler juntos. Sê vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Amém. A igreja de Sardes continua sendo repreendida. Mas aqui há uma expressão muito peculiar. O restante que estava para morrer. Ainda resta algo, mas que morrerá no futuro. Há uma parte que resta, mas que pode morrer em breve. Ou seja, a Bíblia diz que, embora algumas partes estivessem mortas, outras ainda estavam vivas. E restava algo que ainda não havia morrido. Mas, pelo que vejo você fazendo, parece que vai morrer logo. Essa é a palavra de Deus para a igreja de Sardes. Portanto, a morte não é algo que acontece apenas em um ponto final. Mesmo enquanto vivemos, uma parte de nós pode estar morta e outra viva. Esse é o ensinamento do texto de hoje. E o versículo 3 diz o seguinte: Vamos ler juntos. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Amém. O que o Senhor diz aos membros da igreja de Sardes, que estavam mortos e prestes a morrer, ele diz: se não vigiares, se não despertares, virei como um ladrão, e então não saberás o que acontecerá. Essa é a advertência do versículo 3. Se não vigiares, significa se deixar como está. Significa se for negligente. Você sabe como se vai para o inferno? Se você ficar parado, vai para o inferno. Para ir para o inferno, não é preciso cometer um grande crime, fazer um grande mal, cometer uma fraude, ser ingrato ou vender a pátria. Para ir para o inferno, basta ficar parado. No estado de não crer em Jesus, no estado de não estar desperto, você simplesmente vai para o inferno. Hoje, em Apocalipse 3:3, ouvimos esta surpreendente voz de Deus: deixar como está. Isso é um estado de morte. Se não vigiar, se não despertar, Deus virá como um ladrão, numa hora que não sabemos, e quando ele vier, não sabemos como o juiz julgará. É isso que este texto ensina. Espero que possamos examinar a nós mesmos hoje. Não há partes mortas dentro de nós. Não há partes em nós que, se não despertarmos, morrerão no futuro. Não há áreas em nossas vidas que, se deixarmos como estão, simplesmente nos levarão para a perdição. Não é que morreremos apenas quando chegar a hora, mas já dentro de mim, alguma parte da vida pode estar morta, abandonada, negligenciada. Espero que, enquanto oramos hoje,
possamos encontrar e descobrir essas áreas em nossas vidas, em nome do Senhor. Portanto, que esta noite seja uma noite para despertarmos e reavivarmos essa parte negligenciada, voltando ao tempo em que ouvimos a palavra de Deus pela primeira vez, nos arrependendo e nos levantando em nome do Senhor. A vida e a morte estão conectadas assim. Dizemos que estamos vivos, mas vivemos emaranhados com a morte. Alguma área de nossa vida está vivendo corretamente conectada à vida em Deus, mas outra área pode estar prestes a morrer, prestes a receber o julgamento de Deus. Que esta noite seja uma noite para despertar e reavivar essas partes, em nome do Senhor. A negligência é um grande pecado. Simplesmente deixar como está é um grande pecado. Devemos levar a sério o fato de que, quando não despertamos, podemos realmente morrer por completo. A primeira vivificação é para mim mesmo. Que a bênção de despertar e vigiar para não sermos negligenciados, e assim sermos salvos, esteja plena em todos os nossos membros, em nome do Senhor. Ao pensar em vivificação, lembrei-me desta imagem. Uma é a aparência do terreno antes de nossa igreja comprá-lo. Na frente do portão, estava cheio de mato e o interior também. Depois que compramos o terreno, a frente foi limpa e o interior também está muito mais organizado. Agora, o conselho decidiu que, no final do ano, vamos remover aquela parede estranha e embelezar o local com um custo mínimo para que possamos estacionar com mais conforto. A negligência é assim. De um estado abandonado, o lugar tornou-se limpo e arrumado. Mas devemos aceitar com seriedade que nossa vida espiritual pode ir na direção oposta. Antes estava limpa, sem ervas daninhas. Mas, ao deixá-la abandonada, negligenciada, simplesmente como estava, será que não surgiram raízes amargas de pecado? Não surgiram hábitos que não deveriam estar na vida de um cristão? Refletindo sobre isso, em vez de retroceder, que, à medida que servimos a Deus e cremos em Jesus Cristo, nosso estado espiritual também se torne limpo e arrumado, como o terreno que nossa igreja cuidou e organizou em nome do Senhor. Não é que encontraremos a morte num futuro distante. Devemos viver vencendo a morte agora mesmo. Caso contrário, embora sejamos chamados de vivos, nossa vida pode se tornar uma vida morta. Agora vamos passar para a segunda questão. Se estamos vivos, isso é tudo? Vamos ler juntos João 10, versículos 10 e 11. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Amém. Nosso Senhor diz: Eu sou o bom pastor. A razão pela qual Jesus veio é para dar vida. Muitas vezes, paramos aqui. Eu criei em Jesus e ganhei a vida. Eu criei em Jesus e fui salvo. Nossa vida de fé frequentemente se detém neste ponto. Então pensamos que só precisamos esperar até irmos para o céu, como se pudéssemos simplesmente passar o tempo de forma entediante. Mas não é assim. Na segunda parte do versículo, nosso Senhor nos dá outra palavra tão importante quanto obter a vida. A segunda parte é: e a tenham em abundância. Depois de obter a vida, essa vida deve se tornar mais abundante em nós. Ganhamos vida e passamos a viver, mas devemos viver de uma forma em que a influência dessa vida sobre nós se torne maior e mais poderosa. Nosso Senhor veio para dar vida, mas esse não é o único propósito. Ele veio para nos fazer provar e conhecer a incrível influência e a alegria da vida. Na verdade, este é o tema de amanhã. Vamos falar sobre o tema desfrute. Como uma prévia, vamos nos aprofundar um pouco mais hoje. A dimensão da vivificação é esta. A primeira é ter ou não ter, ou seja, ter vida ou não ter vida. Essa é a dimensão da salvação. Mas há outra dimensão. Muito ou pouco. É ter vida abundante versus ter vida escassa. Uma pessoa com vida abundante
é aquela que exerce a influência dessa vida ao seu redor. Uma pessoa com vida escassa é aquela que vive ofegante apenas para sobreviver. A vida que Deus deseja para nós não é apenas salvar a própria pele, mas que essa vida transborde e se torne abundante em nós, para que possamos vivificar outros com essa influência. Essa é a obra que nosso Senhor deseja, a obra da vida abundante. Apenas ter vida é como obter água suficiente para matar a sede e sobreviver por hoje. Mas ter vida abundante é como uma fonte que jorra incessantemente, continuamente, a ponto de não conseguirmos conter. Então não é que eu dou porque quero dar, mas a vida flui naturalmente através de mim. Porque é Deus quem derrama, quem faz transbordar, antes mesmo de eu pensar ou decidir. Tenho que compartilhar isso com meu chefe, com meu cônjuge, com meus filhos. Deus já derramou tanto sobre mim que, para as pessoas ao meu redor, a vida de Deus flui naturalmente, vivificando-as. E elas dizem, essa pessoa é diferente. Porque crê em Jesus. Porque é um presbítero, é diferente. Que essa seja a obra que opera de forma plena e abundante em nós. Quando estou com você, sinto paz. É diferente dos outros amigos. De alguma forma, sinto que você vive em outra dimensão. Que nós e nossos filhos ouçamos tais elogios, em nome do Senhor. É assim que Deus derrama. É assim que desfrutamos da vida. Como direi amanhã, muitas vezes pensamos que na igreja devemos cumprir algo rigoroso, algo a ser guardado para a salvação, e que a alegria está em outro lugar. A alegria está no Netflix, no YouTube, nos relacionamentos com amigos ou, para os idosos, no golfe de parque. Na igreja, pensamos que devemos fazer algo solene, relacionado à salvação e à doutrina, e buscar a alegria em outro lugar. Mas não é assim. Aqui é o lugar da verdadeira alegria. Viver de acordo com a palavra de Deus é a verdadeira alegria. Meditei na palavra hoje, durante o iWorship, e decidi viver assim, e essa vida se realiza. Não há nada mais alegre do que isso. Ver a palavra se cumprindo em minha vida, florescendo, e as promessas de Deus se realizando uma a uma, é uma alegria incomparável. Portanto, a verdadeira alegria, o verdadeiro prazer, está aqui. Enquanto servimos no ministério, no campo missionário, em cada equipe, como voluntários, desfrutamos de uma alegria que o mundo não pode dar nem entender. Creio que tal alegria está aqui. Não está no YouTube nem no Netflix. É uma alegria milhares de vezes maior do que a que desfrutamos em nossos hobbies. É a alegria daqueles que andam com Deus, guardam a fé e vivem segundo a palavra. Essa alegria se torna plena, transborda e é transmitida a outras pessoas. Espero que possamos refletir sobre a dimensão da vivificação que estamos desfrutando em nossas vidas. O que Jesus fez foi isto. Para que tivéssemos vida e a tivéssemos em abundância, nosso Senhor viveu nesta terra por 33 anos, para nos mostrar o verdadeiro modelo de ser humano. Ele entregou sua vida por um propósito. Então, qual é a maior alegria? Qual é o maior prazer que se pode desfrutar em Deus? É viver como nosso Senhor viveu. Não há nada mais alegre do que isso. A alegria de entregar a vida por outros. Embora tenha sido brutalmente rasgado e ensanguentado naquela cruz, ao olhar para além da dor e ver a salvação que seu ato traria, porque por isto vocês viverão. Nosso Senhor experimentou uma alegria que o mundo não pode conhecer nem imaginar, mesmo enquanto estava pendurado ali. Entregar a própria vida. A verdadeira alegria está aí. Então, qual é a dimensão mais abundante da vida? É seguir o exemplo de nosso Senhor. Viver como Ele. Essa é a atitude e o modo de vida de quem obtém a vida e a tem em abundância. A vida é uma única oportunidade. Ninguém morre duas vezes. Ninguém vive neste mundo duas vezes. Mas a maneira como se vive essa única oportunidade, como se decide viver,
pode determinar quão abundantemente a vida de uma pessoa é vivida. Ao vivermos esta vida que nos foi dada e que nos salvou, devemos nos lembrar daquele que nos vivificou. Devemos nos lembrar daquele que nos deu a vida. Devemos nos lembrar, enquanto vivermos, que Ele nos salvou. E, em segundo lugar, devemos pensar nas pessoas que Ele quis salvar. Não apenas viver para nós mesmos, mas pensar em nossas famílias, em nossos vizinhos, nas nações e nos povos que nosso Senhor quis salvar, naqueles que estão morrendo sem conhecer a Jesus Cristo. Devemos pensar neles ao pensar em nossa própria vida. Essa é a intenção do nosso Senhor ao dizer que a tenhamos em abundância. A razão pela qual podemos fazer isso é o relacionamento. Mesmo ao entregar sua vida, Jesus acreditava que Deus Pai o ressuscitaria em glória. Nosso Senhor tinha esse tipo de relacionamento com Deus. A razão pela qual podemos escolher um modo de vida que as pessoas do mundo questionam. Por que ir tão longe? Se você viver assim, ficará para trás. É porque nosso Senhor governa esta terra. É porque nosso Senhor ainda reina e governa. Nosso Senhor certamente cumpre o que prometeu àqueles que guardam sua palavra. Aquele que garante que nossas perdas não sejam perdas no final é o nosso Senhor. Porque temos um Senhor que, mesmo que soframos uma pequena perda, nunca nos deixará ser perdedores neste mundo, podemos viver como Ele, seguindo seu exemplo. No final, tudo volta ao relacionamento. Espiritualidade é viver confiando nesse Senhor, onde, em nossa vida, em nossa casa, confiando nele, apegando-se a Ele e decidindo viver de acordo com os princípios da palavra. Essa é a expressão da fé e a espiritualidade. Como podemos viver no trabalho de acordo com os ensinamentos da Bíblia? Como sobreviver oferecendo a outra face? Não será possível viver 100% assim. Mas há uma diferença abissal entre a pessoa que se lembra da palavra e tenta praticá-la, mesmo que um pouco, e a pessoa que pensa, não dá para viver assim aqui. Devemos, no mínimo, tentar aplicar a palavra de Deus, ponderar como isso é possível e lutar com essa dificuldade, em vez de simplesmente descartá-la. Porque aquele que governa nosso local de trabalho também é o nosso Senhor. Aquele que nos enviou para lá também é o nosso Senhor. Esse Senhor não nos deixará perecer. Esse Senhor não nos deixará para trás. Esse Senhor não fará de nossos filhos perdedores. Ele os levantará. Deus levantará aqueles que vivem de acordo com sua palavra. Deus os usará. Ele os usará de forma maravilhosa. Porque Deus governa. Porque Deus reina. Que nossos filhos sejam assim, em nome do Senhor. A espiritualidade é isto. Uma nova maneira de ver a si mesmo, o mundo e o próximo, dentro do relacionamento com Deus e com as pessoas. Que, após esta noite, nosso local de trabalho pareça um pouco diferente, em nome do Senhor. Que as pessoas que sempre encontramos pareçam um pouco diferentes, em nome do Senhor. Portanto, a espiritualidade é a restauração do relacionamento, é ter uma perspectiva transformada e é começar a praticar o amor, mesmo que aos poucos. A espiritualidade correta deve acontecer em nossa vida prática e se manifestar em nosso cotidiano comum. Que o governo de Deus, o domínio de Deus, aconteça em meu dia a dia, em nome do Senhor. No final, vivificação é relacionamento. Portanto, a vivificação deve acontecer aqui, onde estou vivendo. Que minha família seja vivificada, que meu local de trabalho seja vivificado, e que as pessoas que encontro sejam vivificadas em todos os lugares por onde nossos membros passarem, em nome do Senhor. E não apenas vivificar, mas que, dentro dessas obras, a vida de Cristo se manifeste de forma cada vez mais abundante. Que em cada lugar de nossas vidas possamos dizer: o reino de Deus está aqui. Nossa casa é o reino de Deus. Nosso trabalho é o reino de Deus. Que vocês vivam uma vida onde,
Em todos os lugares onde a obra de vivificação acontece, o domínio de Deus, o reino de Deus, se estabeleça em nome do Senhor. Vamos louvar juntos, pensando na palavra que nos foi dada. Que a equipe de louvor se prepare e que nossos pastores que nos auxiliarão na oração venham à frente. Vamos cantar o hino Ele prepara a chuva, meditando na letra. Deus, por favor, conceda a chuva da vida em todas as áreas de nossas vidas. Por favor, conceda a chuva da vida em nossos lares e locais de trabalho. Com um coração de oração, vamos louvar juntos. Nosso Senhor é grande e de muito poder. Sua sabedoria é infinita, e sua misericórdia dura para sempre. Ele cura os quebrantados de coração e lhes ata as feridas. Conta o número das estrelas, chamando-as a todas pelos seus nomes. Ele cobre os céus de nuvens e prepara a chuva para a terra. Jerusalém, louva ao Senhor. Louva o teu Deus. Com ações de graças, entrai perante ele, e adorai na presença do Senhor. Nosso Senhor é grande e de muito poder. Sua sabedoria é infinita, e sua misericórdia dura para sempre. Ele cura os quebrantados de coração e lhes ata as feridas. Conta o número das estrelas, chamando-as a todas pelos seus nomes. Ele cobre os céus de nuvens e prepara a chuva para a terra. Jerusalém, louva ao Senhor. Louva o teu Deus. Com ações de graças, entrai perante ele, e adorai na presença do Senhor. Vamos orar juntos. Vamos refletir sobre nossas vidas. A igreja de Sardes ouviu esta repreensão. Tens nome de que vives, mas estás morto. Será que, embora pareçamos vivos, partes de nossas vidas estão morrendo em áreas negligenciadas? Não há partes negligenciadas e abandonadas em minha vida? Onde a palavra de Deus e a graça de Deus deveriam ser supridas, não se tornaram áreas endurecidas pela negligência? Nossa casa, nosso trabalho, nossa vida na escola, não estão negligenciados, sem vida? Vamos refletir sobre nossas vidas e nos apresentar a Deus em arrependimento. Infunde a vida do Senhor em todas as áreas de nossa vida. Derrama a chuva do Espírito Santo para que possamos reviver. Vamos clamar o nome do Senhor em alta voz e orar.